Paz de Deus, meus irmãos. Que é o sacerdote Ederson. Quero compartilhar com você, meu amigo, minha amiga, que tem demonstrado no grupo aí o interesse, em aprender um pouco mais a palavra de Deus. Quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado as mensagens, compartilhado as informações, que a gente tem colocado aí no WhatsApp, no Instagram. Quanto mais vocês repercutem, este material e usam, interagem, isso me incentiva a fazer mais esse material um pouco, me incentiva a criar um pouco mais e compartilhar com vocês, algo sobre a palavra de Deus. Bom, irmãos, estou aqui com um pouco de dificuldade, confesso. Hoje já às 4 horas e 28 minutos, é quinta-feira, dia 25 de agosto. Mas confesso que não é nenhum sacrifício, faço isso com meu coração, com vontade realmente de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração para fazer. E certamente muitos de vocês serão abençoados. E uma das formas que eu tenho, é obviamente que eu tenho de construir uma mensagem, uma pregação, uma palavra. Uma das formas que eu estudo, a palavra de Deus. Eu vou mostrar para vocês aqui uma das formas, vou mostrar aqui para vocês uma delas, Lembrando que partindo da premissa, principalmente é estar em consagração, estar em santificação, estar em oração, porque estando em santificação, em consagração, em oração, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele vai estar em sintonia com Deus e certamente nessa sintonia Deus irá transmitir a você o que Ele quer, o que Ele deseja, o que Ele almeja que você transmita para a igreja. Ou seja, não é só você se encher de hermenêutica, não é só você se encher de exegese, não é você se encher de teologia e ir à frente do público, do povo, para transmitir conhecimento, mas em sim, principalmente ser didático com o povo. A palavra de Deus, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, um texto bem conhecido. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, diz que toda a escritura, divinamente inspirada, ela é apta para redarguir, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para que o homem de Deus seja apto para, na plenitude, para toda boa obra. E eu quero compartilhar já aqui com você um texto, se eu acho aqui para você já. O livro de Neemias fala a respeito bem disso, O livro de Neemias, ele nos traz já uma didática importante, tá? Tô abrindo a Bíblia aqui ao lado aqui, por conta da dificuldade que eu tô tendo aqui de escrever aqui a iluminação tá bem difícil aqui pra mim, aqui eu tô tentando. Neemias, capítulo 8. Neemias capítulo 8, versículo 8, diz assim: leram o livro da lei de Deus, interpretando-o, explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então
Então note aqui neste versículo que o nosso compromisso, ler, interpretar, explicar, ser didático, se fazer por entender. Então nós precisamos ser didáticos. Ainda que você não traga toda a sua eloquência com a sua oratória para o povo, é importante fazer como Jesus fazia, com todo o conhecimento da qual ele contendia com os fariseus e escribas. Ele explicava de uma forma didática para o povo, mais simples, com parábolas, comparações. Por que Jesus fazia comparações? Por que Jesus fazia parábolas com pesca, com sementes, com o cotidiano do povo? Porque a Bíblia, já postei para vocês aí, né, alguns dias atrás, a Bíblia foi escrita por mais de 40 homens em 3 línguas diferentes, grego, hebraico e um dialeto chamado aramaico, um período de 1.600 anos. Então, muita coisa na cultura, culturalmente, historicamente, muita coisa ela muda. A Bíblia tem um contexto espiritual, teológico, mas ela tem um contexto cultural. Lembra que a Bíblia Sagrada, ela é Deus falando através de homens, né? Deus não ditou, escreva isso, com exceção dos 10 mandamentos, né? Deus mesmo escreve, né? As primeiras 2 tábuas da lei, mas essa é a parte que Deus escreve, né? A tábua que depois Moisés acaba quebrando e posteriormente tem que reescrever, mas os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, as pedras, talhadas na pedra. Agora, todo o restante foi escrito por homens, dentro de um contexto cultural, histórico diferente do nosso. Então, é por isso que ao ler a Bíblia Sagrada, já dei essa dica, é importante também você reservar um tempo, um horário. Isso significa consagrar. Consagrar significa dedicar. Então, quando você dedica um tempo a Deus, através da leitura, através da sua pesquisa, você consegue entender melhor a palavra de Deus, e entendendo melhor você consegue ser mais explicativo, né, ao povo, consegue ser mais didático, consegue transmitir melhor uma mensagem. Por fim, reserve um tempo, tá? Um lugar. O local que eu estou hoje aqui, lembrando, não é o lugar que eu costumo usar. Estou usando ele aqui por conta primeiramente do horário que eu gravo este vídeo e por conta da iluminação que eu preciso aqui. Estou usando aqui do estúdio da minha esposa. Mas reserve um lugar, ore antes de tudo, separe um dicionário bíblico por conta da linguagem da qual ela foi escrita, tá? Separe um dicionário Aurélio, importante, da língua portuguesa. E também prepare um material que você encontra também no seu celular, no seu computador, tendo em vista que o celular pode ser até um empecilho aí na hora de você se distrair, tá bom? Então vamos lá. Um texto que me chama a atenção, a gente vai começar a falar aqui um tema que eu gosto bastante, o relato da queda, tá? Algumas bíblias vai estar escrito aí como a tentação da Eva, a queda do homem, tá? A história você conhece, o contexto você conhece. Vou puxar um pouquinho para cá. O que me chama a atenção aqui nesse versículo, no capítulo 3 de Gênesis, é o versículo 9. Vamos ver o que ele diz? Como que eu consigo construir uma pregação? Uma das formas que eu desenvolvo aqui meu estudo, diz aqui, versículo 9.
ouvindo, versículo 8, o homem e sua mulher, os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Eu começo aqui, primeiramente, com um caderninho, um bloco de anotação. E eu já transcrevo, porque transcrevendo, mais de 80% do meu cérebro ele consegue absorver. Então, por mais que você decore, ou por mais que você não vá levar o seu esboço, o seu rascunho, a sua ideia num papel ou no seu celular para a igreja, você consegue, transcrevendo, você consegue memorizar. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Deus faz uma pergunta para o homem: onde estás? Nós sabemos que Deus é um Deus onisciente. Começo aqui por um salmo que vai te ajudar a entender isso. Salmo 139. É onde tem aquele louvor. Senhor, tu me sondas, me conheces, sabes quando assento, eu me levanto, ainda que não haja palavra em minha boca, tu já conheces, Senhor. Lembra lá? Salmo 139. Vamos conferir aqui se estou falando alguma heresia. Confira, é importante. Conferir é importante. Estudar a palavra é importante. Ainda no salmo aqui, só para você entender, ó, o salmo 128, eu estava marcando aqui, é um salmo que Deus usou. Missionário Roberto com uma grande mensagem, domingo. Eu deixei separadinho aqui, ó, para poder fazer a leitura, estudar este tema que é importantíssimo e reler. É importante fazer isso, tá? Reler a palavra, ler a palavra de Deus, tá? Então, Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, me levanto. E aqui diz, o versículo 7, para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Então, o Salmo 139, você já pode fazer a anotação aqui, que é um salmo que fala a respeito da onipresença, onipotência de Deus. Esta onipresença, ou seja, Deus está em todo lugar, Deus vê tudo, Deus vê todas as coisas. Tem um provérbio também bastante conhecido, escreva, Provérbios, capítulo 15. Opa, vamos ver se é isso mesmo. Provérbios, capítulo 15, deixa eu voltar aqui. Provérbios, capítulo 15. Vamos lá? Escreva. É importante você escrever para você memorizar. Tá? E lembrando que essa aqui é a minha forma, tá? Do versículo 3. Aqui, ó. Olha aqui o versículo 3. 15:3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então, essa versão aqui é a versão NVI, tá? Não é uma versão de estudo. Tem uma outra versão aqui também que vai traduzir semelhantemente. Essa aqui é mais de estudo, mas ela é para uma tradução para grego e hebraico, tá? 15:3. Então eu escrevo. Se você escrever, garanto para vocês, faça esse teste. Você vai escrever o Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Você vai escrever. Quando você escreve, você acaba absorvendo melhor.
Os olhos do Senhor. Olha só, os olhos do Senhor estão em toda parte. Desculpa a grafia aqui, tá? Que eu tô escrevendo rápido. Talvez a letra não fique tão... Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando, contemplando, tá? Vou colocar aqui contemplando. Ó, contemplando bons e maus. Vou colocar assim na letra A. Então, eu subentendo que Deus, Ele sabe de todas as coisas porque Ele é onisciente. Deus pode tudo porque Ele é onipotente. E Deus está em todo lugar. Seus olhos estão em toda parte, contemplando tudo, bons e maus. Então a pergunta que Deus faz para Adão começa a me revelar algumas coisas, me faz começar a entender algumas coisas. E a primeira delas é que o que acontece quando Adão cai? Deus visitava o jardim e falava com Adão e Eva. Mas a partir do momento que ele cai e a partir do momento que ele entra em pecado, ele entra em pecado, tá? Começa a entender aqui, ó, ele entra em pecado. Quando ele entra em pecado, ele ouve Deus, tá? Mas ele se esconde. Ou seja, quando ele ouve Deus e ele se esconde, ele não tem mais contato. Ó, quando ele se esconde, ele fica sem contato com Deus. E qual a consequência disso, pastor? Eu vou citar alguns versículos aqui, para não ficar abrindo a Bíblia, alguns que eu tenho aqui memorizado já para te ajudar. Mas você pode usar outras referências, tá bom? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, pessoal, depois vocês conferem aí para mim, tá? Capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram. Então começa a entender, todos pecaram. Então você subentende, Adão quando peca, ele ouve Deus, se esconde, perde o contato. Aí vem a tal religião, né, que vem do verbo religare, que significa ligar novamente. Então a religião, né, não que a religião salva, mas que significa isso, religare, você vai religar. Veio para religar o homem que havia se desligado de Deus. Através de quem? Daqui a pouco a gente vai ver. Romanos 3, 23, em sequência lá vocês vão ver. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Só que sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Vocês conseguiram compreender? Romanos, ainda no capítulo 5, Romanos capítulo 5, no versículo 12, lá está escrito que por um homem veio o pecado. O pecado, da qual eu me incluo, todos pecaram. Por um homem entrou o pecado, da qual todos pecaram, da qual nos mantém sem contato, escondidos de Deus, ainda que nós o ouvimos.
mas pela obediência de um homem. Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante está escrito isso. Pela desobediência de um só homem entrou o pecado. Entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. Ou seja, se por um homem entrou o pecado, e Romanos 3 diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus através do pecado de Adão, logo o pecado que gerou a morte em Adão gerou morte em nós também. Ou seja, obviamente nós não, mas lembra que nós estamos falando aqui para um público que precisa de salvação. É uma mensagem que eu gosto muito, o texto que eu gosto muito de pregar é sobre salvação. Jesus veio para isso. Não tem por que ficar pregando outro assunto a não ser salvação. Tá? Morte. E todos que estão longe de Deus estão na morte. Mas pela obediência de um homem, veio o quê? A justiça de Deus, que é vida. Este homem, Adão, este homem, Jesus, só para você entender, o foco não é esse, tá? Então, Jesus, este homem, veio nos resgatar. Um texto muito bonito que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Vou colocar a chave da Bíblia para conferir aqui. Vocês confiram aí, tá, pessoal? Está escrito lá assim: porque, pois ele, Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos nossos pecados. Então a mensagem ela precisa ter um começo, meio e fim. Lembrando que não estou construindo aqui um sermão, nem um sermão textual, nem um temático e muito menos um expositivo. É apenas um estudo bíblico da qual pode sair uma mensagem. Vocês já estão vendo aqui que começa a sair uma mensagem aqui. Eu começo a entender que Deus faz essa pergunta para Adão e hoje muitas pessoas, agora você vai começar, você lê o texto, você explicou o texto, e você vai trazer este texto, o pessoal gosta de dizer, trazer para os dias de hoje. Ou seja, você vai, aqui estava num tempo, você vai contemporaneizar este novo texto bíblico. Ela precisa ter um começo, um meio e fim. Lembrando que lembra que eu disse para vocês aqui há uns dias atrás, você tem um storytelling, você tem que ter uma história, conta uma história, prende a atenção do seu público, chama as pessoas através de um testemunho, através de uma palavra que foi previamente pregada antes, sempre dentro de um contexto daquilo que você quer falar, sobre salvação. Então, vamos construir a mensagem junto? Vamos lá. Gênesis 3, capítulo 9. Eu vou fazer a leitura. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Deus pergunta para para Adão: Adão, onde estás? Nós podemos entender que como o Senhor sabia onde ele estava, mas o pecado, quando entra o pecado no mundo, entra a morte.
quando entra o pecado, a pessoa ela ouve Deus. Quando entra o pecado, ela ouve Deus, mas ela se esconde. Muitas pessoas estão ouvindo Deus, muitas pessoas escutam a palavra de Deus, estão ouvindo Deus falar através dos seus servos, mas estão se escondendo, estão sem contato. Adão se escondeu, mesmo Deus estando de olho nele, porque Deus contempla tudo e todas as coisas, ele se esconde porque ele não quer ter contato. Porque o pecado faz isso, porque Deus é vida. Deus é vida. E o pecado gerou a morte. Morte. Mas eu entendo que eu nasci pecador. O homem, ele diz, eu não bebo, não fumo, não mato, não faço mal para ninguém. Mas a Bíblia diz que todos nasceram pecadores, porque por um homem, Romanos 5,12, entrou o pecado no mundo. E que por um homem entrou o pecado no mundo, e capítulo 3, 23, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas Romanos 5,12 diz que se por um homem veio o pecado, que permite a pessoa ouvir Deus e não ter contato com Ele, perder o contato com Deus, logo, Romanos 5,12 em diante também diz que através de um homem nós recebemos justiça, fomos justificados, recebemos vida. Jesus é esse homem. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a gente já acabou de ler aqui, você pode justificar. Nós recebemos, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos deu pelo seu filho amado Jesus, e nos deu perdão dos nossos pecados. E aí, essa aqui é uma mensagem, note, um estudo bíblico, mas uma pequena explanação, um pequeno estudo que me permite colocar aqui várias referências, tá? Você pode colocar aí. Eu vou terminar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas você pode colocar. Você pode citar lá o Salmo 103, versículo 3, que diz que assim como um pai tem compaixão pelos seus filhos, o Senhor também tem compaixão daqueles que o temem. Então, mesmo em pecado, mesmo em situação de morte, Adão estava com medo. Ele fala isso lá. Então, Deus tem compaixão dessas pessoas que estão nessa situação, tá? Você pode citar outras passagens bíblicas, né, que fala a respeito também deste homem que nos perdoa, que perdoa o pecado. A saber, você pode colocar aí também Efésios capítulo 1, versículo 7, 8, que diz que nele nós temos a redenção por meio do seu sangue. Vamos ver aqui, Efésios capítulo 6, Lucas, João, Coríntios, Efésios. Aqui, vamos ver aqui, Efésios, é isso mesmo? Capítulo 1. Deixa eu não lembrar tudo, né? Efésios capítulo 1, versículo 7. Diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Então, você pode finalizar esta palavra com Efésios. Óbvio que é só uma dica, né? Efésios, capítulo 1, 7, 8. Efésios. E aqui você finaliza e você pode contar a história da cruz, você pode falar um pouco mais sobre o sangue de Jesus, você pode finalizar com storytelling, ou seja, com uma história
a respeito de quando Deus salvou você, ou quando Deus chamou alguém da tua família. Você pode dizer para a pessoa um texto muito conhecido. Você pode finalizar com outro texto, né? Vamos finalizar com outro texto aqui. Vamos ver se eu me lembro aqui. Você pode finalizar com esse texto de Efésios, mas você pode finalizar com o texto aqui de Isaías. Pode finalizar com Isaías. A pessoa fala assim, não, mas você pode abordar a pessoa, mas eu sou muito pecador, eu fumo, eu bebo, eu uso droga, eu me prostituo, enfim, a pessoa pode usar uma justificativa, né? Isaías capítulo 1, Isaías, você pode finalizar, vamos ver? Isaías capítulo 1, vamos versículo 18, você pode finalizar aqui, ó. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros ou vermelhos, né, como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Olha que texto maravilhoso para você finalizar esse estudo. Isaías, capítulo 1, versículo 18 ao 19. E você pode finalizar. Está disposto a obedecer a Deus? Vem para Jesus. Jesus te ama, Jesus te salva e faça uma oração poderosa. Faça uma oração cheia da unção profética, da unção do Espírito Santo. E eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Essa aqui é uma das formas que eu tenho, tá? Uma das que eu tenho de desenvolver um texto, né? E a partir de um estudo, a partir de um rascunho bem rápido que nós fizemos aqui, desenvolver uma pregação, tá? Aqui pode sair uma pregação, como não pode, como pode sair outra ou outras, entendeu? Espero que vocês tenham entendido, gostado, perdão pelo alongamento do vídeo, mas que Deus possa abençoar vocês. Finalize sempre com uma oração, né, fundamental, oração poderosa, né? Fale pouco de si mesmo, muito de Jesus. Uma mensagem, eu vi que ela ficou uma mensagem para salvação. Faça o apelo, tá? Faça é tempo de ganhar alma para Jesus, né? Eu sempre faço, alguns irmãos que acompanham a minha trajetória sabem que eu faço muito apelo, a gente faz muito, porque a gente precisa ganhar alma para o reino de Deus. Cuidar e apacentar é uma outra etapa da missão, que nós precisamos fazer entender, né, um pouco mais. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Brevemente, assim que eu tiver um pouco mais de estrutura aqui, vou colocar para vocês aí também outras formas, né, que eu desenvolvo uma mensagem, né? Lembrando que tem vários tipos de sermão, já falei aqui, textual, expositivo, temático, por fim. Essa é a forma que eu, lendo um texto, através de um versículo, faço algumas perguntas e essas perguntas me levam a este texto bíblico. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e me sigam no Instagram, compartilhem nos grupos. Deus abençoe.